Inclusive, acho que da última vez que o senhor esteve aqui no Política Cruzada, numa ocasião a gente estava discutindo esse assunto por ocasião daquela chuva que teve na Avenida Rondon Pacheco, alagou lá e tal. E uma das sugestões que foram discutidas aqui é de ter espaços nas casas, nas residências, para a água infiltrar, né? Sim. E talvez isso podia começar lá. Eu sei que não ia, talvez, resolver um desastre como esse, mas ajuda. É uma dinâmica diferente, né? Uma coisa são as enchentes, alagamentos que ocorrem no espaço urbano, né? Que são cheias rápidas, tem na Rondon Pacheco. Então, essas fossas pluviais resolvem esses problemas urbanos. Só que lá a magnitude é muito diferente, né? Você tem as cidades que são construídas ao longo dos cursos d'água que abastecem o Rio Guaíba. Isso. É um relevo muito plano, extremamente baixo. Aquele rio é gigante, o ponto de deságua a foz, né? Que passa ali para a Lagoa dos Patos, que adentra o Oceano Atlântico. Então a própria oscilação da maré, a própria direção do vento impede esse escoamento, né? Ou seja, não tem como você desmanchar Porto Alegre, você não tem como desmanchar a cidade só ali ao longo do vale. Mas você tem que prever, né, e pensar que essas tragédias podem acontecer, principalmente em termos climáticos, né? E criar mecanismos para mitigar e para minimizar isso tudo que está acontecendo. Não adianta hoje a gente só culpar as questões ambientais, as questões meteorológicas. Esse é um discurso muito recorrente no Brasil. Aconteceu essa tragédia, chuva, né, que nunca aconteceu aqui no Sul, mas dessa vez aconteceu. Mas estava previsto, né, que isso poderia acontecer. Já aconteceu no passado e agora foi na magnitude maior. E essa tragédia, ela tende a se ampliar. Por quê? A população cresce. Isso. A população ela passa a habitar mais essas áreas de risco. Junta aí uma questão até mesmo de especulação imobiliária. Terreno muito caro, a população vai lá para o fundo de vale, para a área de risco. Tem que ter uma política pública, olha, seja, o IPTU progressivo ou coisa desse tipo, para que essa população não habite essas regiões de fundo de vale. Se está lá no fundo do vale, ela está susceptível. Ou aquela que está morando naquelas encostas mais íngremes, né? Nós acabamos de sair do período chuvoso, do próximo período chuvoso, vai voltar as mesmas notícias, escorregamento de encosta, Rio de Janeiro, região serrana, e vai repetir tudo novamente. Você vê que essas repetições dessas tragédias são cíclicas, né? E pouco se muda em relação a isso. O Sul, né, em termos de magnitude, né, talvez foi a maior tragédia em termos climáticos no Brasil. Porque foi uma área enorme, foram dezenas de municípios, mais de 100 pessoas perderam as vidas, mais de 130 estão desaparecidas. Né? Então, em termos de área, é enorme. Em termos de precipitação, né, muito complicado, inclusive, de você prever o momento, quando que vai acontecer e como que vai acontecer. Mas a função de gestores, a função desses órgãos de monitoramento é o quê? Né, imaginar e prever que isso vai acontecer. O Corpo de Bombeiro não fica, né, em prontidão, esperando acontecer um acidente, né, ou uma tragédia para ir lá recolher. Então, tem que estar preparada.